Querido Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Fala ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos já sabem, nesse mês de janeiro, todo domingo vai ter um ancião pregando aqui, né? O nome da série foi uma sugestão do pastor Erson, o ponto da virada. E a gente vai estar sempre falando do ponto da virada da vida de alguém. Essa é a ideia. Semana passada, Fernando falou sobre... Quem estava aqui domingo? Quem lembra qual foi o personagem? Tem a ver com água. Ele falou sobre alguma coisa de água, né? Foi quem? Pedro. Tá? Falou sobre Pedro. Hoje sou eu, domingo que vem é Márcio e no último domingo é Joel, que está ali sentado, tá bom? Cada um vai falar sobre um personagem. O título da mensagem de hoje é Além da Escuridão. O personagem de hoje precisou ir para a escuridão para poder encontrar a luz. Tá? É um personagem bastante conhecido, a história é bastante conhecida, e eu acho, na minha opinião, que foi o principal diálogo que Jesus teve com alguém. Jesus falou com muita gente, mas eu acho que o diálogo que está registrado, de todos os que estão registrados, esse encontro foi o mais importante. Porque Jesus disse nesse encontro verdades eternas. Jesus disse nesse encontro coisas que ele não tinha dito a ninguém ainda. E Jesus disse nesse encontro o texto bíblico que é o mais famoso de toda a Bíblia e o mais importante de toda a Bíblia. São João capítulo 3. Como gostam de dizer os meus irmãos pentecostais, Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 3. Normalmente a gente diz Evangelho de João, né? Mas o Evangelho realmente não é de João, não. O Evangelho é de Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Capítulo 3. Qual é o personagem aí? Nicodemos. Havia uma autoridade religiosa, na sua Bíblia possivelmente tem um fariseu aí, né? Chefe, maioral dos fariseus. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus, cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus. Qual foi o período que ele foi a Jesus? À noite, na escuridão. Naquele tempo não tinha iluminação pública, né? Então ele foi a Jesus no escuro mesmo. E disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e ainda assim não entende essas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Se vocês não creem em mim, nem quando falo sobre coisas como estas que acontecem aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar de coisas celestes? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. A sentença deles está baseada neste fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. Mas aqueles que praticam a verdade têm prazer em vir para a luz, a fim de que todos vejam que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Para mim, esse é o diálogo, a conversa mais importante que Jesus teve com alguém. Nicodemos procurou Jesus, e Nicodemos, ele era, algumas Bíblias chamam assim, ele o maioral dos fariseus, né? Eu não sei se você sabe, mas os fariseus, eles faziam parte do movimento religioso que mais tem incidência na vida de Jesus Cristo. Se existe um movimento religioso que combateu Jesus, que confrontou Jesus, esse movimento são os fariseus, tá? Para vocês terem uma noção, quando a gente começa a estudar e ver o comportamento dos fariseus, eles se comportam mais ou menos como um fiscal da fé dos outros, já percebeu? Os fariseus, eles se comportavam como os fiscais da fé. E eles estavam presentes praticamente em todas as cidades do Império Romano. E eles se opunham de modo radical à missão de Jesus Cristo. Para você ter noção, o grupo dos fariseus é mencionado 90 vezes nos evangelhos. 90 vezes eles confrontam Jesus durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus aqui na Terra. Esse movimento tem 29 referências em Mateus, 26 em Lucas, 19 em João e 11 em Marcos. Para ser um fariseu, não era pouca coisa não, viu? Tá? Quando eu fui ver o que precisava fazer para ser um fariseu, eu comecei a entender por que eles se achavam. Porque era difícil fazer parte do grupo dos fariseus. Muito difícil. Muito difícil. Para você se tornar um fariseu, desde criança, você tinha que estar envolvido com as Escrituras. Tinha regras, por exemplo, eles precisavam aprender o Pentateuco. Mas não era aprender, não. Era memorizar o Pentateuco. Tá? Aqui, ó. E começava em torno de 5, 6 anos. Tá? Até 9, 10 tinha que estar com o Pentateuco memorizado. Ia lá para fazer os testes, os melhores iam ficando, tá? Tinha gente que não era convidado para continuar, não. Quem não decorava direitinho, era escanteado, mas os melhores ficavam. Aí piorava, porque eles agora tinham que decorar o restante da Bíblia. Tinham que estudar sobre os grandes profetas, tinham que conhecer as profecias, tá? Eles escolhiam, por exemplo, um dos mestres. Eu quero ficar com o senhor aqui. E aquele mestre ia ser o tutor dele, tá? Ia ensinar tudo a ele. E no final o mestre ia lá e dizer, esse camarada está aprovado aqui. É por isso que o corpo dos fariseus, depois dos sacerdotes, era a turma mais importante do templo. Porque era um pessoal testado. E para piorar, eu fui pesquisar aqui e encontrei aqui, tem um... Cadê o nome dele, Jesus? Cadê o nome do rapaz? Esqueci. É Jeremias alguma coisa. Cadê? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Não. Isso aqui está, né? Achei. Joaquim Jeremias é um teólogo alemão. Ele é professor de Novo Testamento. Ele diz que, além de tudo isso, o camarada ainda tinha que fazer parte da linhagem de Arão. Então, para ser um fariseu, aí eu comecei a entender por que aquele povo se achava. Porque eles eram especiais mesmo, irmão. É uma pena que eles não entenderam bem a missão de Jesus. Mas eles teriam sido uma bênção para Jesus se eles tivessem entendido. Porque eram pessoas altamente qualificadas.
altamente qualificadas, pessoas que entendiam a Bíblia de trás para frente. Eles não tinham a Bíblia como um livro para ser consultado, eles tinham a Bíblia na memória. Então, para ter a Bíblia na memória, já pensasse, né, tu, desse negócio de fariseu? Eu mesmo não entraria não, porque acho que eu não passaria do primeiro teste. Mas era uma galera muito, muito qualificada. Mas eles não conseguiram entender nem perceber a importância da missão de Jesus. E Nicodemos estava entre esse povo. É por isso que a Bíblia diz que Nicodemos foi procurar Jesus na escuridão. Tem duas coisas que os estudiosos falam. A primeira, eles dizem que Nicodemos usou a escuridão para se disfarçar. Porque Nicodemos não seria bom para ele ser visto conversando com Jesus, já que os fariseus confrontavam Jesus. Para os fariseus, Jesus era uma ameaça, era um impostor. Então não ficaria bem na fita com os seus pares Nicodemos ser visto falando com Jesus. É por isso que ele foi encontrar Jesus na escuridão. Uma outra versão que tem para isso é que ele reconhece Jesus como mestre. E havia um costume naquela época que os mestres, devido à sua importância, eles não eram incomodados durante o dia por conta da missão que eles tinham. Então, se alguém queria falar com um mestre, eles iam usar exatamente no período que ele estivesse sozinho, para não atrapalhar o trabalho dele. Eu, particularmente, acredito na primeira versão, até porque Ellen White comenta também sobre isso, e ela disse que Nicodemos foi encontrar Jesus na escuridão, porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus. Apesar, se você puxar aqui no versículo 2, aqui, ó, capítulo 2, versículo 23 e 24. Versículo 22. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Por causa dos milagres que Jesus fez em Jerusalém, durante a comemoração da Páscoa, muitos creram em seu nome, mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. Ninguém precisava dar testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia a natureza humana. Jesus estava, nesse período aqui em Jerusalém, para a Páscoa, e Nicodemos estava nesse grupo aqui, que viu os milagres de Jesus. E a Bíblia diz aqui que muitos creram em Jesus por causa dos milagres. Mas a Bíblia também diz que Jesus olhava para ele e dizia, vocês não creem muito não, que eu conheço vocês. E Nicodemos estava nesse grupo. Então, durante esse período que Jesus estava em Jerusalém, Nicodemos procura Jesus. E quando você lê a Escritura aqui, parece, desculpa a expressão, uma conversa de doido. Porque Nicodemos diz uma coisa e Jesus responde outra nada a ver. Por que Jesus responde outra coisa nada a ver? Porque Jesus conhece você melhor do que você. E Jesus sabia que o que Nicodemos queria, a informação que Nicodemos queria, não era aquela que ele estava perguntando. Então a resposta de Jesus não tinha nada a ver com a conversa de Nicodemos. Mestre, todos nós sabemos que Deus o enviou para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Aí Jesus começa. Verdadeiramente eu digo a você, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a informação que Nicodemos queria era exatamente essa. O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí eu fiquei me perguntando, como é que um homem que conhecia a Bíblia de trás para frente não sabia essa informação? Como é que uma pessoa religiosa não sabe dessa informação? Aí eu extraio daqui a primeira lição dessa história. Só tem duas lições que a gente vai extrair. Aqui eu extraio a primeira. A primeira lição que eu aprendo aqui é que mesmo pessoas religiosas precisam ter um encontro com Jesus. Mesmo pessoas que já nasceram numa igreja, em determinado momento da vida delas, elas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Esse era Nicodemos. Desde pequeno dentro da igreja, formado dentro da igreja, criado para ser fariseu, instrutor de Bíblia.
Esse era Nicodemos. Depois dos sumos sacerdotes, era Nicodemos, o chefe dos fariseus. Mas mesmo esse camarada tão qualificado aos nossos olhos, ele precisou um dia ter um encontro com Jesus. Eu queria chamar a irmã Lúcia aqui. Irmã Lúcia queria muito pregar o evangelho, ele vai começar a pregar agora. Irmã Lúcia é uma das pessoas que sempre esteve envolvida com a Bíblia. Sempre, sempre, desde pequena. Não é, irmã Lúcia? Várias igrejas, passando para lá e para cá. Eu quero lhe perguntar, do que a senhora sentia falta? Mesmo estando envolvido na igreja, mesmo envolvido com essas coisas, do que era que a senhora sentia falta? Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Olha, eu acho uma pergunta difícil, porque quando a gente não entende, a gente sai procurando, e realmente não sabe o que está procurando, mas sabe que falta alguma coisa. Então, desde pequena, eu fui criada numa igreja católica, no interior, e os meus vizinhos me chamavam de beata de igreja. Não sei se vocês já escutaram falar nessa expressão, porque quando tocava o sino, eu desejava ir para a igreja. Pequenininha ia eu me levar, e depois eu já ia só. Mas eu saí dessa igreja porque eu sentia um desejo muito grande de mais alguma coisa. Eu sempre desejava mais. Eu saí. Eu sei que eu passei por muitas igrejas. E eu não me encontrava. Em uma, quando eu descobri que tinha que aceitar Jesus, tal, foi tudo muito bom. Eu aceitei Jesus, fiquei feliz. Mas parecia que só era melhor quando eu estava lá na igreja, porque em casa eu sentia vazio, eu não sabia tomar as decisões da vida com Deus. Faltava algo. E eu não tinha um entendimento do que era. Não tinha. Eu só vim descobrir esse entendimento quando eu descobri o estudo bíblico dessa igreja. Esse estudo bíblico, assim, para mim, foi o milagre que Deus colocou na minha vida, porque eu fui abrindo os horizontes. Foi uma luta para eu chegar até conhecer esse estudo, e como foi a história, foi difícil, mas... Como é a história da TV Novo Tempo? Como é? Conta sim. pra gente. Na pandemia, eu descobri, mudando de canais, a Novo Tempo. Uma bênção na minha vida. Porque Para quem não conhece Novo Tempo, é a TV Novo Tempo, que aqui no Recife é canal 27, tá? Então, eu não aguentava ouvir aquelas mortes, aqueles caixão, aquelas coisas que estavam passando na pandemia, que eu acho que muita gente também ficou angustiado com aquilo. Para mim, aquilo é uma sujeira na minha mente. Para mim, aquilo ia me adoecer. Porque eu acho que muita gente também até sentiu isso e ficou doente. Aquilo não era coisas para uma pessoa que está passando por tanta preocupação, né, ficar vendo aquilo. Aí eu não quis mais ver aquilo. E meu esposo queria ver, e eu não queria, e eu sei que eu saí procurando as outras TV, e saí mudando canal. Já conhecia vários canais evangélicos, porque eu também procurava muito nas redes sociais, e eu descobri a TV Novo Tempo. E foi um impacto na minha vida. Ela impactou o meu espírito, porque ela trazia uma mensagem que ela entrava dentro da minha alma. Eu acho que as coisas de Deus não tem palavras para a gente... As coisas de Deus não tem como a gente explicar. O nosso vocabulário, as línguas que existem no mundo são muitas, mas não tem como explicar. Porque ele toca na gente. Então, aquilo me impactou.
E eu não deixei mais ela. É o tempo todo ligada. E aquilo foi alimentando a minha alma. Aquilo foi, assim, aquela mensagem de Deus. E ele dizia, abra a Bíblia. E eu abria a Bíblia. Quando eu estava na cozinha, com a TV ligada, eu não podia parar, né, para fazer as anotações, mas eu tinha um papel lá, pertinho de mim, e a caneta eu escrevendo. Depois eu ia na Bíblia e eu confirmava aquilo. E isso me deu um crescimento muito bom. Realmente. Aí a senhora teve, apesar de ser religiosa, finalmente teve um encontro com Jesus. Sim, aí vem porque eu ia tanto para a igreja, né? E naquela pandemia eu não podia ir para a igreja. Eu estava procurando uma igreja mais perto e eu estava muito aflita por uma igreja. Aí foi quando eu queria saber de onde era aquela Novo Tempo, porque os canais que eu assistia, os horários que eu assistia, não dizia de onde era nem de qual igreja. E eu continuava assistindo, eu sabia que era Bíblia. E eu continuava assistindo, até que um dia, um deles disse que o canal era da Igreja Adventista. Glória a Deus, porque agora eu vou procurar. Aí saí procurando, e fui no YouTube, e saí procurando, e eu chegava aqui na frente, vinha à frente aqui, e eu não sabia os horários, né? Porque as outras igrejas que eu frequentava, o sábado ninguém falava. Aí eu só via no domingo, eu via nos outros dias, eu não achava. E eu saí procurando. Então, eu encontrei uma igreja em Caruaru, e também fechada. E eu sempre vi aquela igreja lá na rua, que eu tenho uma casa lá, e nada, tudo fechado. Meu Deus, como é que eu vou fazer para achar? Realmente, eu já estava ficando desesperada. Até comecei a orar e a pedir a Deus que eu queria conhecer. E um dia, eu fui lá fazer um atendimento lá, umas coisas, quando eu abri a porta, era quarta-noite. E estavam os carros... Finalmente, né? E as pessoas na porta da igreja, já saindo. Eu desci correndo, correndo mesmo, parecia uma doida. Correndo, cheguei lá correndo. Minha gente, desculpa, eu vim correndo, mas é que eu estou vendo que vocês já estão indo embora. Que o meu desejo é conhecer o estudo que vocês dão. Aí comecei a conversar com as meninas e Deus abriu as portas, que uma pessoa conhecia a Deilton, e ligou para ele, e tudo foi mais fácil para mim. A gente foi estudar a Bíblia e a senhora finalmente teve esse encontro, né? Foi. Aí fui estudar a Bíblia, e cada dia, eu vou dizer agora que você não sabe, todas as vezes que eu tinha a aula com ele, era online. Quando terminava, a primeira coisa que fazia, se ele voltasse a ligar por alguma coisa, ele ia me pegar chorando. Eu estava chorando, agradecendo a Deus por aquela palavra, gente. Aquilo era tudo que eu precisava, aquilo revestia a minha alma. Amém. E eu ficava chorando. E eu não sabia, mas isso impactou minha casa. Essa é a segunda coisa que eu quero saber. Aí chegou o dia do batismo. No dia do batismo, para quem não conhece a irmã Lúcia, ela tem o esposo, o irmão Lins, tem a filha Andresa, e como é o nome da outra menina? Suelen. E Suelen, tá? São 4 pessoas lá. Aí a senhora se batizou e virou adventista sozinha em casa. Foi. Qual foi o impacto disso lá? Foi. Quando já estava num estudo, antes de eu me batizar, eu falei com ele para que eu viesse conhecer a igreja. Porque estava na pandemia e havia aquele processo que a gente não podia chegar, né, sozinha. Aí, eu disse que eu vinha para a igreja. Isso foi uma loucura na minha casa, porque disseram para meu marido que aquilo era uma loucura, que essa igreja era uma heresia, que essa igreja era uma seita, fizeram um monstro. E ele acreditou. Está rolando isso de novo, né? É. Nunca para esse negócio. Isso, ele acreditou e não queria me deixar vir, não deixava nem eu pegar no carro para vir. Foi uma luta constante. E eu continuei em oração, e eu dizia para minha filha, pode ser o que for, mas toma meu celular, pega um Uber para mim, faz alguma coisa, mas eu vou.
E eu vim para a igreja e chegando aqui, eu novamente tive outro impacto. Gente, eu já passei por muitas igrejas, não saí com nenhuma confusão nenhuma. Graças a Deus, foi tudo muito bem. Onde eu chego, eu tenho amizade, e as pessoas sempre me perguntam, por que você saiu daqui e tal? Mas, gente, quando eu cheguei aqui, eu senti uma diferença muito grande. A paz foi muito grande. Foi tudo muito diferente. Sabe, as coisas de Deus, eu não tenho palavras para explicar. Mas, na minha alma, ela ficava engrandecida. Engrandecia a minha alma. Aí, eu também, vendo a Novo Tempo, vi uma entrevista de 2 pessoas. Um era pai e outro era filho. E aquele me chamou a atenção, porque esse programa de entrevista à noite, ele só é uma pessoa. Lá para as 10h30 da noite tem esse programa. E tinha 2. E aí o filho, que veio batizar, e o pai, que era num terreiro, coisas de umbanda. E ele disse que ele veio para o batismo revoltado. Ele saiu daqui preocupado. E ele também chegou a fazer o curso e se batizou. E estavam os 2 dando entrevista. Aí eu, meu Deus, eu vou pedir para me batizar. Então, pode se batizar. Gente, outra história. Eu cheguei a me batizar 2 vezes no Rio Jordão. Uma vez porque foi uma viagem e eu não podia levar as filhas, porque quando eu descobri, só tinha 2 vagas. Aí não dava para levar as meninas. Mas, assim, a gente ficou, eu e meu marido, querendo levá-las. Aí, na próxima viagem, depois de uns 3, 4 anos, por aí, eu levei as minhas filhas numa viagem. E a gente se batizou. Uma festa, assim. Ninguém disse o que era batismo, ninguém explicou nada. Todo mundo curtindo a viagem e tudo, e vai alugar a roupa, e vai fazer isso e aquilo. E eu me batizei, eu achei tudo muito bonito, feliz, mas... sabe, que aquilo não completou. Só eu e uma filha batizou, aqui mora fora do país, e a Andresa também não quis, nem meu esposo. Mas aí, quando eu escutei essa entrevista, eu disse, eu vou perguntar a Adeilton se eu posso me batizar. E foi quando a gente preparou, e minha filha ia ter bebê, e eu disse para ele, eu não quero sair do país sem ser batizada. E aí a gente veio para o batismo, e mais um momento eu digo a vocês, não existe palavras. A diferença, eu não sei explicar com palavras o que eu senti no tanque, quando eu me levantei. A paz interior, o crescimento espiritual, sentir a presença de Deus. Eu não tenho palavras para explicar. Mas eu tenho como dizer para você como é diferente levantar desse tanque e ter levantado no Rio Jordão. Não é porque foi lá que Jesus batizou, mas a presença do Espírito Santo não é numa festa. É na intimidade com Deus. A senhora estava na terra de Jesus, mas veio se encontrar com ele aqui, não foi? Como Nicodemo. Não tinha o entendimento. E foi um encontro maravilhoso, isso impactou minha vida. Já o mês passado já veio uma filha, porque a minha filha, que ninguém queria, ficou uma fama horrível, né, da igreja, mas, graças a Deus, uma filha já se batizou. É. E 43 anos esperando que meu esposo se interessasse pelas coisas de Deus. Ele está fazendo um estudo bíblico com a Adeilton. Eles são 12 já. Quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda, né? Tudo muda e, assim, eles viram a facilidade, as coisas, como tudo fica mais fácil, o relacionamento com Deus, a intimidade, o estudo bíblico. Eu acho que o estudo bíblico abriu meus horizontes e tem aberto na minha casa. Amém. Também. Já mudou a vida da minha filha. Está mudando a vida tudo. do irmão Lins. Está mudando a vida de todo mundo. Chegou a dar um segredo para vocês aqui. Quando a gente fez a lição sobre alimentação, surgiu um problema.
Irmã Lúcia disse, o que é que eu vou fazer com um camarão? Que eu adoro camarão. Eu não sabia, gente. Camarão é de manhã, de tarde e de noite. Na casa dela era camarão o tempo todo. E a minha conversa sempre foi, irmã Lúcia, se acalme, vamos orar. Né? Mesma coisa que a gente dizia com o irmão Lins. Irmão Lins, a igreja adventista eu aceito. Ela, Deus, o que é que eu faço? Vamos orar, não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Aí o irmão Lins veio para assistir o batismo da filha. Quando foi no estudo bíblico, ele olhou para mim e disse, Adeilton, gostei do culto, não é nada do que me disseram. Amém. Mas voltando ao assunto do camarão. Adeilton, eu gosto de camarão, o que é que eu vou fazer? Se acalme, irmão, vamos orar. Aí ela foi para Guatemala visitar a filha. O genro, para agradar a sogra, levou ela para um restaurante de frutos do mar. Aí ela me mandou uma mensagem para mim, Adeilton, quando o camarão chegou, eu não consegui comer. Porque quando a gente se encontra com Jesus, o que é que ele faz? Muda tudo. Muda tudo, irmão. A gente fica parecido com ele. A gente só precisa ter um encontro, né, irmã Lúcia? Quer dizer mais alguma coisa para a igreja? Não, eu também me surpreendeu também que eu não sabia que na Bíblia ensinava a comer. Quem passa por outras igrejas, pelo menos eu nunca escutei nada disso. Eu comia tudo errado, gente. Eu já estava ficando obesa. Lá em casa era todo mundo com problema de saúde, taxas desmanteladas. Graças a Deus que eu conheci esse estudo e que tudo mudou. Foi tudo se organizando, a minha saúde e tudo. E não sinto desejo mais por essas coisas que não são de Deus. Eu vejo assim, agora mesmo no final do ano, eles tudo comendo aquelas coisas e não sinto mais. E eu sempre peço a Deus que eu estude muito e é o que eu faço para que alguém pergunta por que você não come e eu poder ir na Bíblia e dizer por que eu não como. Pessoas religiosas, mais cedo ou mais tarde, precisam ter um encontro com Jesus. Obrigado, irmã. Assim foi com Nicodemos. Camarada, a Bíblia não fala a idade dele, mas camarada que viveu Bíblia o tempo todo, mas em determinado momento da vida dele precisou se encontrar com Jesus. Aí Nicodemos se encontra com Jesus, faz um elogio para Jesus, tentando angariar a simpatia de Jesus. Jesus, eu sei que o senhor é mestre, viu? Eu sei que o senhor é enviado de Deus, mas Jesus já vai na questão principal, irmão, porque Jesus não faz arrudeio com a gente. Se você pensa que Jesus vai passar a mão na sua cabecinha, realizar, fazer carinho, não, Jesus vai dizer a você o que você precisa ouvir. Jesus vai fazer aquilo que você precisa. Jesus não vai ninar você. Jesus não é aquele paizinho querido, não. Ele é o Deus que quer salvar você e ele vai fazer o que for preciso para isso. A Nicodemos chegou com uma conversa mole aqui com Jesus e Jesus vai logo na jugular dele, ó. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos tenta puxar uma discussão. O que é que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo, é? E Jesus desvia o foco mais uma vez. O que eu estou dizendo a você é verdade. Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o Rei dos Céus. Quando Nicodemos procurou uma discussão, o que foi que Jesus fez? Não entrou na discussão dele. Aí aqui eu aprendo a segunda lição dessa história. Não é por meio de debates e discussões que a alma é iluminada. É através do estudo da palavra. Irmã Lúcia encontrou Jesus quando ela começou a estudar a palavra. Se você for estudar a palavra para entrar em discussão, para rebater doutrina, para tentar ser o famoso, conhecido por conta do estudo da palavra, isso não vai fazer efeito na sua vida, não. Mas se você estuda a palavra para encontrar Jesus, tenha certeza que você vai encontrar, porque Ele está aqui. Ele mesmo disse, examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então você não estuda a Bíblia para entrar em debates, para rebater doutrina,
para dizer que o outro está errado e você está certo. Não, você estuda a Bíblia para você encontrar Jesus. Quando eu era pequeno, morava lá em Caruaru, eu frequentava uma igreja que gostava dessas coisas. Aí eu me lembro da gente ir para uma casa só para debater, só para discutir Bíblia. Eu pequenininho, acho que tinha o quê? 10, 11 anos, no meio dos adultos, enfrentando lá, ouvindo as conversas. E o debate, eu me lembro de um debate, era sobre o sábado, né? O debate com o adventista ou é sobre Ellen White ou é sobre o sábado. Não tem outra coisa para se debater com os adventistas, né? E o debate era sobre o sábado e uma confusão. E eu nunca ouvi alguém aceitar Jesus num debate desse. Esse tipo de debate só gera confusão, briga, intriga, só isso que gera. Por isso que Jesus fugiu do debate com Nicodemos. Quando Nicodemos começou a debater, Jesus, não, Nicodemos, você tem que nascer de novo, viu? Não, eu vou ter que nascer de novo, vou ter que entrar na barriga. Não, Nicodemos, é nascer da água do Espírito. E se você perceber, a partir daqui, Nicodemos não dá mais um pio na história. A partir da resposta de Jesus, Nicodemos entendeu perfeitamente que não era debatendo com Jesus que ele ia entrar no reino dos céus. Era parando para ouvir. E foi o que ele fez. E Jesus saiu dizendo a ele aqui, ó, tudo que ele precisava fazer. E no meio da conversa aqui, Jesus diz, olha, fica sabendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Foi a Nicodemos que Jesus disse as palavras mais importantes do seu ministério. E Jesus só foi capaz de dizer isso porque Nicodemos parou para ouvir. Se você tem algumas questões bíblicas para resolver, tem um irmão aqui que é... Eu estou lá no meu zap e daqui a pouco faz blim, 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 blim. Quando eu vou olhar, toma e pergunta. É isso que a gente tem que fazer, irmão. É como diz Leandro Quadros. Se você tiver coragem para perguntar, a Bíblia, a Bíblia tem coragem para responder. E eu estou lá na minha e a gente de vez em quando troca umas mensagens, né? Daí eu tenho isso aqui do Apocalipse, que é isso, que é aquilo, e é isso que a gente tem que fazer, irmão. A gente não entra em debate. A gente entra em estudo, é estudar a Bíblia. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não temos outra opção. Se você for estudar a Bíblia pensando em debater, esqueça, irmão, esqueça, pelo amor de Deus. Não vai resolver nada na sua vida, nem na de ninguém, se você for debater Bíblia. Estude para aprender. Estude para ter um encontro com Jesus. Nicodemos, ele recebeu a instrução de Jesus. O interessante é que Nicodemos teve o encontro mais importante que ele pode ter na vida. Nicodemos foi um dos privilegiados que teve uma audiência particular com Jesus. Mas quando a gente estuda a vida de Nicodemos, ele não sai daqui transformado. Na escuridão, Nicodemos encontrou a luz, mas ele não saiu iluminado daqui. Ele ainda voltou lá para o Sinédrio. Ele ainda voltou para o meio dos fariseus. Mas a luz começou a brilhar. Porque quando os fariseus se reuniam para planejar alguma coisa contra Jesus, Nicodemos sempre fazia, ei rapaz, espera aí, calma, não é assim não. E tem uma das discussões aqui, acho que está em João 7, que alguém olha para ele e diz, e aí, você está agora com ele, é? Você está defendendo tanto ele que parece que você está do lado dele agora, é? E o que me deixa feliz é saber que no final da vida de Nicodemos, ele estava lá no Monte do Calvário. Lá no Monte do Calvário. E Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz que quando a cruz foi erguida, de que foi que Nicodemos se lembrou? Da frase de Jesus Cristo. Assim como a serpente foi erguida lá no deserto, assim será com o Filho do Homem. Quando ele for erguido, ele vai atrair todos para ele. E se você ler a Bíblia, você vai ver
que quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus, quem estava lá? Nicodemos. Aquele encontro com Jesus, cerca de 3 anos atrás, a luz só veio brilhar completamente quando Jesus morreu. Aí foi quando Nicodemos entendeu que ele precisava entregar a sua vida a Cristo. Eu sei que tem muita gente aqui que tem muito tempo de adventista. Assim como eu, tem gente aqui que nasceu na igreja. Mas isso vale de quê? De nada, irmão. Se a gente não tiver um encontro pessoal com Jesus. Enquanto Nicodemos não se encontrou com Jesus, de que adiantava ele ser um fariseu? Nada. Ele ia ser um fariseu queimado no fogo de Malaquias. Ia ser um grande estudioso da Bíblia, queimado lá no fogo do Apocalipse. Mas quando Nicodemos encontrou com Jesus, ele entendeu que não basta só o conhecimento teórico, é preciso ter um conhecimento prático com Jesus. Nicodemos entendeu isso perfeitamente. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. Então, a lei de Deus, escrita na mente e no coração, e a gente pode dizer como Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Na entrevista com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação e sua missão no mundo. Em nenhum dos seus posteriores discursos, Jesus explicou tão plenamente, passo a passo, a obra necessária ao coração de todo aquele que quisesse herdar o reino dos céus. Nicodemos guardou a verdade no coração e por 3 anos e pouco, aparentemente, aquela conversa não deu fruto. Mas Jesus, porém, conhecia o solo em que lançara a semente. As palavras dirigidas à noite a um ouvinte na solitária montanha não foram perdidas. Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo, mas observava-lhe a vida e ponderava-lhe os ensinos. Em João 7, 50 e 52, Nicodemos é acusado de ser ignorante, pois defendia Jesus, ordenando que os fariseus ouvissem as palavras de Cristo antes de condená-lo. Quando afinal Jesus Cristo foi erguido na cruz, Nicodemos relembrou o ensino lá do Monte das Oliveiras. Quando Moisés disse que levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A luz daquela secreta entrevista iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens neste mundo, todavia não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Essas palavras que eu li agora estão no livro Desejado de Todas as Nações. Eu nasci no dia 1 de outubro de 1969, portanto vou fazer esse ano 55 anos. Já nasci um adventista, tá? Já nasci na igreja. Morei 7 anos aqui no Recife, os primeiros 7 anos da minha vida. Frequentei a igreja do Arruda e a igreja central. São as minhas lembranças de igreja. Depois a gente foi morar em Brejo da Madre Deus. Lá em Brejo da Madre Deus não tinha igreja, não tinha adventista. Os únicos adventistas eram nós. E a igreja era na nossa casa. A
A gente alugou uma casa bem na rua principal. E na sala não tinha sofá, tinha banco de igreja. E no sábado meu pai era o pastor. O professor da escola sabatina, o pregador, meu pai era tudo. Meu pai morreu, fui morar em Caruaru. Continuei na igreja. Depois de 3 anos, finalmente eu me encontrei com irmãos de igreja. Que só era minha família lá. Em Caruaru foi eu encontrei meus irmãos, lá no bairro do Salgado. Desenvolvi no Salgado, fui para a Central e estou aqui hoje. Isso vale de nada se eu não tiver um encontro pessoal com Jesus. Vai valer de nada, irmão, se eu não tiver um encontro pessoal com Jesus. E quer saber? Durante muito tempo da minha vida, eu fui um adventista nominal. Sabe o que é um adventista nominal? Aquele que só tem um nome na igreja. Sempre fui envolvido, sempre gostei de fazer as coisas na igreja, mas era um adventista nominal. Quem olhava de longe achava massa. Ó, aquele menino é crente. Era nada, irmão. Era de fachada. Durante muito tempo da minha vida eu só usava a Bíblia na igreja. Minha Bíblia vivia na igreja. Eu ia para a igreja no sábado de manhã. Quando o culto terminava, eu deixava a minha Bíblia no banco da igreja. Ia voltar à tarde, para que levar a Bíblia? O culto já terminava, eu deixava a minha Bíblia na igreja. Ia voltar no domingo. Mas não era interesse para ter a Bíblia, não. Era porque eu não queria andar com a Bíblia e o povo me ver com a Bíblia. Era isso. Eu me lembro que acho que eu tinha 12 para 13 anos. Saí de casa para ir para a igreja e tinha esquecido de deixar a Bíblia na igreja, tive que levar, né? Aí um colega lá do futebol me viu. E a primeira pergunta que ele fez foi: "E tu é crente, é?" E eu tive a coragem de dizer: "Não." "Sou não." "É", e ficou aquela discussão: "Você é crente, eu não sou." "Sou não." Até que ele deu o golpe fatal: "Isso na tua mão não é uma Bíblia? Como é que tu diz que não é crente?" Aí a alma cebozinha aqui lembrou que a Bíblia que eu usava era uma Bíblia que era de meu pai. E no finalzinho da Bíblia tinha uma concordância. E a alma cebozinha aqui disse: "Não, isso não é uma Bíblia, não, é um dicionário." E para provar ele, eu abri na parte da concordância. Ele olhou, não entendia de nada. É mesmo, é um dicionário. E até hoje, eu nunca mais encontrei esse rapaz. Eu imagino que até hoje ele pensa que eu não sou crente. Mas tinha nascido na igreja. O tempo passou, né? Fica adulto, fica jovem, envolvido nas coisas da igreja, mas sem muito compromisso. Sem muito compromisso. Caso, né? Envolvido nas coisas da igreja, mas sem muito compromisso. E eu casei com 25 anos, viu? Já era para ter tido esse compromisso há muito tempo. Mas conhecimento teórico e tempo de igreja serve para quê? Para nada, se você não tiver encontro pessoal com Jesus. Depois de muito tempo, mas muito tempo dentro da igreja, irmão, eu fiz igual Nicodemos. Igualzinho. Chamei Jesus para conversar. Conversei com Jesus Cristo. E a luz de Jesus passou a brilhar dentro de mim, porque eu permiti que ele fizesse isso. Se você é membro da igreja há muito tempo, fique sabendo isso, viu? Seu tempo de igreja não serve para nada. Seu conhecimento da Bíblia também não serve para nada, se você não tiver um encontro pessoal com Jesus. Tem muita gente que sabe o Salmo 23 decorado. Conhece o Salmo de trás para frente. Mas isso não vai servir de nada se você não conhecer o pastor do Salmo, viu? Serve de nada, irmão, conhecer o Salmo do pastor sem conhecer o pastor do Salmo. Serve de nada. Para meus irmãos aqui que estão na luta, que estão descobrindo as verdades da Bíblia agora, como a irmã Lúcia, que vivia lá na pesquisa dela em outras denominações, nada contra meus irmãos de outras denominações,
Deus abençoe eles também. Mas para pessoas como a irmã Lúcia, que buscam o conhecimento de Deus incessantemente, não pare não. Não pare não. Você vai encontrar Jesus estudando a Bíblia e submetendo a sua vontade à vontade de Deus que está aqui. E para meus irmãos adventistas, precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias. Todos os dias. Tempo de igreja, função na igreja, cargo na igreja, não serve de nada se você não tiver um encontro pessoal com Jesus. Nicodemos estava predestinado a se perder, a se queimar no fogo do inferno, mesmo vivendo dentro da igreja. O que salvou Nicodemos foi um encontro que Nicodemos teve de madrugada com Jesus. Na escuridão, Nicodemos permitiu que a luz brilhasse. O meu apelo para você é que você deixe a luz do céu entrar. O meu apelo para você é que você deixe a luz de Jesus brilhar em você. Pode ser difícil, viu, irmão? Assim como a irmã Lúcia passou por uns perrengues quando ela tomou a decisão, pode ser difícil, mas é possível. É possível. Nicodemos enfrentou muita oposição. Lá no Sinédrio, Nicodemos sofreu na mão daquele povo lá. E quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, aí foi que Nicodemos sofreu perseguição dos amigos, da família e todo mundo. Aquele homem que era importante e rico morreu pobre, sem amigos, mas morreu feliz, porque ele tinha Jesus. A gente vai cantar uma canção agora. Bota aí, meninos, 124 do nosso cenário. Eu queria convidar você a fazer exatamente o que a gente vai cantar. Nicodemos fez, viu? Nicodemos fez. E a luz de Jesus, através de Nicodemos, brilhou tanto, que o reflexo dessa luz está aqui hoje. Esse sermão foi todo sobre Nicodemos. O reflexo da luz de Nicodemos está aqui hoje. Porque Nicodemos permitiu que Jesus brilhasse através dele. Vamos cantar? Vamos ficar em pé para terminar? Desejas hoje a salvação fruir, e se queres toda a escuridão banir, abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre pois o coração em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Quer do teu pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre o coração para Cristo em ti brilhar, deixa a luz do céu entrar. Amém? Se você deixar, Deus vai brilhar através de você e vai iluminar a sua família,
vai iluminar os seus amigos, vai iluminar o seu local de trabalho, e você jamais vai poder se esconder, porque onde a luz chega, a escuridão desaparece. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelas coisas que estão escritas na Tua Palavra. Muito obrigado porque esse diálogo e esse encontro que Jesus teve com Nicodemos foi tão importante, que o Espírito Santo iluminou o apóstolo João a deixar isso registrado no seu livro. E graças a Deus por esse registro, porque nós aprendemos, através de Nicodemos, que não importa a carga de Bíblia que a gente tem, não importa o tempo de igreja que a gente tem, a gente aprendeu através de Nicodemos que o mais importante é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que Tu possas, ó Deus, abençoar e nos ajudar, nós aqui, membros, adventistas da Igreja do Sétimo Dia de Boa Viagem, a termos esse encontro. Que a gente saia daqui decidido a não ser um cristão nominal, que a gente possa ser ser um cristão real, porque nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. Se por acaso nessa igreja aqui tem gente que ainda não é um adventista, que ainda não crê nas doutrinas e na mensagem bíblica para esse tempo, Tu possas iluminar o coração dessa pessoa. Assim como Jesus iluminou o coração de Nicodemos, e a verdade foi iluminada no coração de Nicodemos, e Nicodemos aceitou essa verdade, e Nicodemos viveu essa verdade, que essa pessoa que está aqui também possa passar por essa experiência. Que quando Jesus voltar, Jesus vai se encontrar com Nicodemos, reencontrar Nicodemos, e quando Jesus voltar, nós vamos nos encontrar com Ele. Tu possas ficar conosco, nos dar um restante de semana na Tua companhia. Eu não posso deixar concluir essa oração sem falar o nome de Isa. Eu sei que o senhor já deve estar cansado de tanto ouvir a gente falar de Isa. Mas como disse Pedro, nós não temos a quem recorrer. A quem recorrer numa situação como essa? Só a Deus. É por isso que todas as nossas orações, nós falamos o nome de Isa. Isa passou por um procedimento muito difícil esses dias. Além do câncer, Isa teve que conviver com um problema na sua cabeça, no seu cérebro. Isa passou a semana inteira fazendo fisioterapia para voltar a ser aquela garotinha que ela sempre foi. Nós continuamos confiando no Senhor. Nós não sabemos o seu propósito para a vida de Isa, mas o nosso papel é pedir. A gente faz exatamente o que Cristo falou. Peça, bata, e nós estamos pedindo, estamos batendo na tua porta. A gente só vai sair quando a gente tiver a bênção na nossa mão. A gente só vai parar de falar de Isa quando o Senhor abençoar a vida de Isa e curar Isa. E nós fazemos isso, não é porque a gente é teimoso, não. A gente faz isso porque a gente sabe que o Senhor é capaz. A gente sabe que o Senhor pode. E em nome de Jesus Cristo, visita Isa. Faz um milagre na vida daquela garotinha. Que a vida daquela garotinha seja iluminada pela presença de Jesus Cristo. E que esse milagre que a gente tanto pede, que a gente tanto espera, ele seja para a tua glória. Seja para a tua glória. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém.